Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te resumir o que foi a entrevista do técnico Gustavo Quinteiros após o jogo contra o Juventude. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA em 12 vezes no cartão de crédito. Quer conhecer a Zapay? Na descrição do primeiro comentário, aproveita que tem meu código. Além de pagar no cartão em 12 vezes, tu ainda tem um desconto de 20% usando meu código promocional. Gente, o Quinteiros começa dizendo que foi um bom jogo, parecido com o que ele quer e espera do Grêmio, que tiveram mais posse de bola, fizeram um jogo mais associativo, geraram situações de perigo. Os jogadores novos, os que chegaram, entenderam a sua proposta de jogo e o Grêmio até poderia ter feito mais gols. Mas Quinteiros foi muito claro, dizendo que está preocupado com a arbitragem, que ele, os jogadores e a direção estavam preocupados com o que aconteceu. Que a falta que foi marcada no terceiro gol, ela é muito mais leve, ela é muito menos intensa do que o lance do Monsalve no pênalti não marcado pro Grêmio. Disse que não entende o fato do VAR sequer chamar. Qual é o critério que o VAR, segundo ele, usa? Na sua visão, obviamente, não é o mesmo. Se chama num lance do meio campo e não chama na área. Diz que não gosta de falar de arbitragem, que acredita que é a última vez que vai se manifestar e gostaria, mas disse, olha, eu penso que é a última vez que isso aconteceu, que foi algo passageiro, que foram mal nesta partida e tudo mais. Mas o Grêmio não parou por aí, o Quinteiros se limitou a essa declaração, só que o vice de futebol Alexandre Rossato também se manifestou e eu já falei aqui neste canal. O Quinteiros explicou que o Volpi foi titular nesta partida por um lance muito específico. Ele trabalha bem com os pés e o Juventude gosta de pressionar alto, gosta de fazer uma pressão mais à frente, mais adiante, e aí ele precisava desse tipo de jogador. Mas que garante que gostou muito do Grando, conheceu ele aqui e é um jogador que, se jogar, ele também está bem servido. Diz o Quinteiros que para ele não tem problema qual goleiro que for jogar, ele gostou muito do que viu dos dois goleiros. Mas é óbvio, nós temos um indicativo a partir de agora que o Volpi assumiu a titularidade, que não vai ter revezamento e que vai já no gauchão assumir esse protagonismo, que já aconteceu na Copa do Brasil, aconteceu agora e provavelmente ele vai ficar. Sobre o Monsalve mais como ponta, né, mais como extrema. Ele disse que o Monsalve é um cara de um talento individual muito grande, que sabe desequilibrar as partidas e queria testá-lo. Não falou exatamente com essas palavras, mas ele falou, olha, ele queria experimentá-lo, como ele saía na beira do gramado, e colocou ele por ali. Conseguiu em alguns momentos e outros não. Acha que o Amuzu deu velocidade e o desequilíbrio que todo mundo imaginava, pensava para ele e tudo mais. E ele até disse depois, olha, todo mundo que jogou como titular ou que entrou depois fez algum tipo de coisa positiva para este time. Mas eu fiquei meio que na cara que o Quinteiros queria ver como é que o Monsalve se sairia na ponta esquerda, até porque o Amuzu fisicamente tem essa questão que eu vou te falar aqui sobre o jogador que chegou com problemas, é ele. E aí ele disse, bom, vou testar o Monsalve ali. Gostou um pouco, nem tanto, mas ficou claro pela entrevista que o Amuzu jogou melhor. Outra questão importante que o Quinteiros falou sobre Monsalve, sobre Gemerson. Ele tinha alguma dúvida se o Gemerson ia jogar bem na direita, se o Gemerson ia conseguir performar, se ele ia conseguir jogar bem ali. E foi a primeira vez que ele joga na direita da zaga, fazia algum tempo que ele não atuava por ali, eu acho que desde que chegou no Grêmio sempre foi pela esquerda, e no Galo também tá jogando com 3 zagueiros, às vezes na ponta esquerda, e ele disse, olha, ele foi muito bem. E o Wagner Leonardo também chegou muito bem. Ele não tem dúvidas que ambos, no decorrer das partidas, vão ter um entrosamento melhor e também vão jogar bem. Essa declaração dá a entender que a nova zaga gremista agora se chama, ou tem dois nomes, os nomes se chamam Gemerson e Wagner Leonardo. Meio que deixou entender esta situação. Sobre Cuéllar, que é um ponto que muita gente está falando, o Camilo entrou melhor do que ele, eu tendo a concordar. A explicação é que o Cuéllar, ele se desgastou muito no jogo da Copa do Brasil. A viagem, o jogo em si, o gramado alto e tal, e o Cuéllar, pelo seu jeito de jogar, ele se desgastou muito. Por isso ele joga bem no primeiro tempo e cai de rendimento na segunda etapa. E por isso ele teve que fazer a troca. Ele acha que o Cuéllar é um jogador importante porque ele se posiciona bem na frente da zaga. E que agora é o primeiro jogo dele com esse time titular, essa nova maneira de jogar e principalmente com as mudanças. O Gemerson foi para a direita, não está mais na esquerda. É só uma questão de posicionamento, mas ele deixou entender. Se eu falei assim, a nova zaga vai ser Gemerson e Wagner Leonardo,
também dá para entender que o Cuéllar vai ser o titular. O Camilo foi elogiado, entrou bem, jogou bem, a gente pode falar várias coisas aqui sobre o Camilo. E ele também foi elogiado pelo Quinteiros. Agora, na sua visão, ficou claro, porque por esse jeito de ser mais posicionado e proteger o sistema defensivo, o Cuéllar vai ser o titular do Grêmio e não tem muito o que fazer. Aliás, a partir de agora, ele também elogia o Amuzu, tá? E o Amuzu é esse jogador com um problema que ele diz o seguinte: o problema do Amuzu ele sofreu muito com o fuso horário. Ele chega aqui bem fisicamente, ele treina bem logo de cara, mas o Grêmio estava esticando, estava puxando o Amuzu para treinar muito e ele estava começando a cair de rendimento, ele estava começando a ter problema por conta de dormir. Ele não estava conseguindo dormir. O fuso horário para o Amuzu pegou. E aí, cara, não tem como eu te dizer aqui, né? O cara tava no fuso horário da Europa, 6, 7 horas de diferença, sei lá, não vi como é que tá neste momento o fuso da Bélgica onde ele tava para cá, mas o fato é que ele sentiu. Eu não tenho como dizer, ele não tá conseguindo dormir de noite e isso fez ele cair um pouquinho de rendimento físico, por isso que o Quinteiros disse, ó, esse jogador tá com um pouquinho de problemas. Uma condição especial foi o termo que ele usou. E agora estão colocando ele 45 minutos para ver se ele recupera, se adapta ao fuso horário brasileiro e automaticamente pode render mais para frente. É o ônus que a gente nunca tinha parado para pensar que, bom, contratar jogadores europeus que nunca se adaptaram, que não vivem nem um pouquinho, porque o cara que tá fora, ele ainda tem uma noção do horário brasileiro, né? Tem aquela situação de estar sempre falando com familiares, olhando jogos aqui, olhando a programação do Brasil. O Amuzu não tinha nada disso. E aí agora ele tá sentindo um pouquinho. Mas enfim, o Quinteiros também aproveitou para elogiar o Christian Oliveira, dizendo que é um jogador que chegou muito motivado pelo objetivo da sua seleção, que é um cara que tá fazendo a diferença por isso. Ele é um jogador muito inteligente. Ele disse assim, o gol foi no segundo poste, foi no segundo palo, como dizem os argentinos. E isso tinha sido mostrado no vídeo para os jogadores. Olha, o Juventude deixa espaço nessa brecha aqui. E aí quando ele teve a chance, ele se posicionou aonde o Quinteiros tinha mostrado no vídeo para ele no dia anterior, que tinha espaço para jogar. Ele disse, pô, é um jogador inteligente, que estava livre na hora do gol justamente porque lembrou do que tinha sido colocado na palestra. Puxou um pouquinho da brasa para si também. Mas elogiou dizendo, olha, está muito motivado porque ele quer jogar na seleção, isso está fazendo a diferença. Agora, Gustavo Quinteiros terá 6 dias para preparar esse Grêmio, que obviamente é ouro. Todo mundo vai folgar no domingo, mas segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí joga no sábado. Tem 6 dias de treinamentos, ou pelo menos de atividades, 5 para treinar, 1 para dar aquela recuperada nos jogadores, mas tem tempo, né, para fazer as coisas. E ele acha que isso é super importante, porque precisam melhorar aspectos táticos, os jogadores se conhecerem entre si, então vai ser um tempo, uma semana off bem aproveitada. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o Inter teve a semana livre, o Inter não trabalhou, o Inter não jogou, perdão, só trabalhou internamente. O Grêmio teve que jogar a Copa do Brasil, é uma questão do Grêmio, né? Ninguém tem como contestar isso, e agora vai ter pela primeira vez a semana livre para dar aquela conhecida, se conhecer entre si e, claro, evoluir as coisas também, tá bom? Foi o que disse o Quinteiros. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.